Nasceu em França no ano de 1976, mas aos 5 anos vem com a família para Arcos de Valdevez. Com 2 irmãs mais velhas e um irmão mais novo, Filipe Guimarães passou de menino traquina a adulto com responsabilidades, através de lições que não esquece. Eu, quando andava a estudar, eu era um bocado malandro. E eu tive uma peripécia muito engraçada nos meus tempos de escola, que tinha carta, já ia de carro para a escola naquele tempo, e deixei uma namorada conduzir o carro e ela teve um acidente do carro. E então o meu pai, para me castigar, obrigou-me a ir trabalhar nas férias da escola e em boa hora que o fez, porque desde cedo comecei a perceber que para se ter alguma coisa na vida há que ter sacrifícios, há que nos sujeitarmos a qualquer coisa, há que escavar. E pronto, desde cedo percebi que a mensagem que o meu pai me quis passar com essa situação. Obviamente trabalhei o verão todo, juntei um dinheirinho, o meu pai não me cobrou o dinheiro do arranjo do carro na altura, mas passou a mensagem que pretendia, né? E eu percebia perfeitamente, e a partir daí tomei uma certa responsabilidade e um rumo de vida. A adolescência despertou-lhe o gosto pela música e os treinos no campo do rugby foram obrigatoriamente trocados por ensaios na casa do vizinho. Eu sempre tive paixão principalmente por instrumentos de cordas. Tenho 2 fatores que me influenciaram positivamente e que, de certa forma, definiram aquele caminho que eu tracei na música. O primeiro foi por causa de um vizinho que eu tinha, chamado Zezé Fernandes, que desde cedo sempre tive um carinho muito grande, uma amizade muito grande com o Zezé Fernandes, éramos vizinhos, e então quando o Zezé ensaiava em casa, eu ia para lá vê-lo a ensaiar, e foi aí que eu ganhei a minha paixão pelos instrumentos de cordas. Foi ele que me ensinou, o que sei tocar instrumentos de cordas, o meu professor foi o Zezé Fernandes, e passei ali alguns anos a acompanhar aquilo que era os ensaios do Zezé e a vida dele ali na casa dele. Outra situação, até ao meu início na música, eu estava ligado a algumas associações desportivas, nomeadamente jogava rugby, e fui obrigado a deixar por imposição do meu pai, porque tinha a minha irmã que também praticava rugby na altura, e ela sofreu uma lesão grave no joelho, e foi submetida a 2 operações que ficaram caríssimas na altura, e o meu pai teve que assumir, porque o seguro que ela tinha desportivo não cobriu a situação, e então o meu pai, muito revoltado com essa situação, deu ordem em casa que a partir de hoje quem quisesse ter ocupações teria que ser para uma área que nos desse dinheiro, que nos desse alguma autonomia, que não estivéssemos dependentes de algumas situações, como tinha acontecido à minha irmã, depois deu-lhe mau resultado, e ele ainda hoje padece dessa situação, né, que não ficou totalmente recuperada, e pronto, foi nessa altura que depois também me surgiu o convite de tocar para um grupo de música, e aproveitei, juntei o útil ao agradável, comecei a ganhar dinheiro, e como dizia eu, que era livre de impostos e ganho a cantar. Portanto, era uma situação que correu muito bem, e para quem andava a estudar, ter ali uma forma de financiamento sem ter que andar a chatear os pais, era muito bom. Filipe Guimarães entrou no mercado de trabalho logo a seguir ao 12º ano. Hoje confessa que, se o tempo voltasse atrás, as decisões seriam outras. Persegui os estudos para a universidade por opção própria, meus pais tudo fizeram para que eu perseguisse. Na altura pensava de outra maneira, quando você é mais novo pensa-se de outra maneira, hoje puxo pelas orelhas. Mas é algo que ainda tenho a ambição no futuro muito próximo de completar, cultivar um pouco mais aquilo que é a cultura, e tenho o sonho de tirar uma licenciatura. E em quê? Engenharia ligada à área da proteção civil. É um mundo que eu me identifico, que gosto. Hoje estou a trabalhar na área da proteção civil, e é nessa área que eu quero fazer uma formação de licenciatura. Os bombeiros entram na vida do atual comandante bem cedo, e apesar de alguns cortes na ligação à corporação, é nos Soldados da Paz que encontrou uma das razões de ser. Eu vim parar ao mundo dos bombeiros por brincadeira. Como eu disse, no tempo de escola era malandrote, e no ano que me alistei, em 1996, entrei aqui nesta casa, a 29 de março de 1996, vim eu mais um grupo de amigos, que, por sinal, ainda estamos todos ligados aqui ao mundo da proteção civil, e inscrevemos-nos aqui nesta casa por brincadeira. Viemos cá passar o verão nas férias da escola a combater incêndios florestais, e acabamos por ficar. 2 desses amigos acabaram por descobrir também a vocação deles aqui, seguiram carreira profissional, são enfermeiros. Um deles é o 2º comandante distrital de Viana do Castelo, que trabalha para a Autoridade Nacional de Proteção Civil. Ficámos todos com ligação a esta casa, e depois, em 2006,
4 desses amigos, um grupo maior, mas 4 desses elementos, onde estava eu incluído também, assumimos o comando desta casa. Na altura era adjunto de comando, tivemos aqui sensivelmente 2 anos e uns meses, depois afastámos por causa de uma quesilha que houve aqui dentro com uma direção. Na altura já tínhamos definido desde o início que estávamos aqui para servir a casa, e tudo que pudesse envolver, qualquer polémica que envolvesse o nosso nome, nós não iríamos dar água para esse território ou dar esmola para esse território. E então apresentámos a demissão em bloco na altura, afastámos todos, e depois mais tarde proporcionou-se o regresso aqui a esta casa novamente, numa situação um pouco caricata. Tinha falecido um comandante que estava em exercício de funções nessa altura, e nós chegámos para dar apoio às cerimónias públicas. A pessoa que cá estava a comandar a corporação na altura tinha ficado bastante abalada com a situação, e nós, com essa situação de dar apoio às cerimónias fúnebres, que nos chegámos aqui à instituição novamente, e depois fruto de uma pressão muito grande e um pressing muito grande de quem cá estava, e também do pessoal que estava ligado à Câmara Municipal na altura, acabei por ficar. Na altura regressei, assumi logo as funções de segundo comandante. Tive sensivelmente nem sequer um ano, chegou nessas funções. Depois tomei a rédeas desta casa em 2012, início de 2012, ainda me mantenho em funções como comandante até aposentar. É com tristeza que digo que quando aceitei esse convite eu não devia estar no meu pleno pensamento, porque a situação que a casa atravessava era crítica. Estava completamente ligada às máquinas, desculpa a expressão, mas estava muito mal isto em termos financeiros, em recursos humanos, tudo estava mal nesta casa, e houve necessidade de fazer um trabalho muito árduo aqui, que eu iniciei, juntamente, depois tive a sorte de ter entrado uma direção de gente muito credível, que juntamente comigo, eu tive 2 anos e meio sozinho no comando, e para ter uma ideia, o início desta epopeia, quando cheguei comandante havia apenas 18 bombeiros no corpo ativo, e era daqueles bombeiros mais velhos, um bocado reticentes, criavam alguma resistência àquilo que era a mudança, o processo de mudança que esta casa tanto necessitava, e foram 2 anos e meio muito duros, muito difíceis. Iniciei uma campanha de recrutamento muito grande, tive a sorte de conseguir fazer a minha primeira escola aqui nesta casa com 36 novos elementos, portanto era quase o dobro, praticamente o dobro dos que estavam no corpo ativo. Foi a maior escola de aspirantes do distrito de Viana do Castelo. Aliás, era a maior escola de Arcos de Valdevez do que o resto dos próprios bombeiros todos do distrito. Portanto, correu tudo muito bem. No dia em que esses bombeiros foram promovidos, iniciei outra com mais 20. Portanto, houve aqui uma injeção muito grande de recursos humanos, gente nova, com nova mentalidade, com um espírito de missão muito grande, gente a pensar de maneira diferente, que de certa forma me ajudaram a dar um rumo diferente a esta casa, a dar a reviravolta que esta casa necessitava. Ajudar e salvar são verbos que estão sempre presentes na vida dos elementos da corporação. Filipe Guimarães confessa que, por vezes, o cenário que encontra não é fácil de gerir emocionalmente. O comandante recorda um episódio que ficou marcado no coração e que lhe trouxe, anos mais tarde, uma surpresa que lhe encheu a alma. Há alguma situação ao longo de todo este tempo, mais no terreno, que lhe tenha ficado na memória? Várias. Visivelmente não deixaram marcas, mas tenho na memória cicatrizes. Se me permite, vou contar aqui um episódio que se passou, que marcou a minha vida no mundo dos bombeiros. Foi uma situação, logo nos primeiros passos de bombeiro, uma situação de um miúdo uma freguesia aqui próxima, aqui a Guiã, em Arcos de Valdevez, um miúdo que a avó andava a plantar umas leiras, tinha lá ao pé de casa, estava a plantar cebola, e tinha um netinho na altura com 3, 4 anos, sensivelmente, já não me recordo bem, e andava com ela, e a dado momento a avó deixou de ouvir o neto, e andava à procura dele, chamava pelo rapaz, e o rapaz não respondia, e quando foi saber dele, encontrou o miúdo a boiar dentro de um tanque. Eu tinha aqui dentro de um tanque, já estava a boiar dentro de um tanque, nós fomos acionados para essa ocorrência, e são aquelas ocorrências que nos marcam mesmo, uma situação de uma criança afogada. Tudo fizemos para conseguir reverter a situação, felizmente conseguimos, e aquilo que eu queria destacar deste episódio é que neste ano de 2020, no início do ano,
nós fomos convidados pelo Comando Distrital para ir a Braga, ao regimento, ao quartel militar a Braga, fazer uma campanha de sensibilização junto dos jovens que, no Dia da Defesa Nacional, para ver se quem é que tinha vontade de se alistar no mundo dos bombeiros. Obviamente aquilo é um dia que há uma disputa muito grande pelos jovens, todos os ramos das Forças Armadas a tentar cativar novos elementos, e nós foi o primeiro ano que fomos lá também. E estavam lá, nesse dia estavam cerca de 300 jovens aqui dos Arcos, na casa dos 18 anos, 18, 19 anos, e eu tive a oportunidade de fazer uma apresentação, uma breve apresentação, e expor aquilo que era o mundo dos bombeiros, muito resumidamente, dizer que infelizmente o mundo dos bombeiros não tem nada para dar em troca, antes pelo contrário, é só exigências que nos pedem, e disse que pronto, tudo que aprendíamos nos bombeiros que era uma escola de vida, é útil para tudo que se aprende no mundo dos bombeiros, é útil para o nosso dia a dia e para nos crescer como pessoas. E estava a relatar alguns dos episódios que me tinham acontecido, e este foi um deles que eu referi lá, que me tinham marcado. E então, quando contei o episódio, houve um miúdo que no meio daqueles jovens todos que levantou a mão, deu para usar a palavra e disse-me, perguntou-me onde é que foi essa situação. Eu disse, isso foi uma freguesia nos Arcos, Ariane, conheces? E o miúdo disse-me que conhecia, mas continuei a falar e de repente apercebo-me que o miúdo baixou a cabeça, estava a satisfazer em lágrimas. E perguntei, está tudo bem? E ele disse-me, esse miúdo era eu. Felizmente nos últimos anos foram criadas equipas de apoio psicossocial aos bombeiros, e já tive necessidade de acionar algumas vezes, não para mim, mas para alguns elementos da corporação, mas já tive situações na minha vida de bombeiro, no desenvolvimento da minha atividade, que me marcaram, nomeadamente tudo que é ocorrências que envolvam crianças, mexe muito comigo. Eu sou um bocado sensível, adoro crianças, sou muito dado às crianças, e qualquer situação, e se vir uma criança a chorar, mexe comigo. E já tive uma situação à porta da minha casa, na altura de Natal, de estar agora a fazer anos, um acidente, morreu um miúdo de 8 anos na altura, fiquei completamente transtornado e andei para ali 3 meses, meio abananado, até me conseguir estabilizar emocionalmente. E já era pai, tenho uma filhota também, e obviamente que olhava para a minha filha, olhei para aquela criança, havia ali uma certa identificação, e tudo isso cortava-me o coração e a alma, né? E naqueles dias a seguir ao acidente, eu até conduzi quando saía com a família, tinha a minha filha no carro, na cadeirinha, e só o facto de cruzar com alguns carros que vinham em alta velocidade me fazia confusão, criava uma aflição muito grande. 2020 tem sido um ano intenso e o combate às chamas não deram descanso à Corporação Arcoense. O comandante acredita que por detrás de cada incêndio não estão causas naturais e é da opinião que é preciso sensibilizar a população. 2020 foi um ano de fogo, uma verdadeira prova de fogo para quem é bombeiro. Foi um ano atípico para toda a gente, estamos a viver uma pandemia que praticamente todos os bombeiros que estão ao serviço de Portugal, nunca ninguém viveu uma pandemia, é uma situação nova para todos nós, e costumo dizer que é o ano de todas as provas, aqui é que nós temos que mostrar quem realmente é bombeiro. Não foi fácil manter o astral desta gente e a motivação em cima, de forma a virarem-se, a amarrarem, desculpando a expressão, o boi pelos cornos, numa situação que é tão difícil para todos nós não sabemos quando é que podemos ficar infectados, a dimensão que isto pode tomar, se vamos afetar a nossa família em casa, e não, é muito difícil, acredito. E não foi fácil, mas felizmente tenho conseguido levar a bom porto aquilo que tem sido um pouco a motivação dos meus operacionais. Falando dos incêndios, Arcos de Alvés, infelizmente já há muitos anos tem o rótulo de ser o caldeirão do distrito em termos de incêndios florestais. Este ano foi mais um ano que não fugiu à regra, e essas 222 ocorrências foram registadas dentro do período ou da época oficial de incêndios, que isto também é uma coisa muito chique no nosso país, é termos uma época oficial de incêndios. Isto está a lembrar o calendário desportivo, que para mim, no meu ponto de vista, é muito mau, quando se assume uma determinada época para uma coisa tão má, acho que por aí já começamos todos mal, mas pronto, é assim que está formatado o país, e eu, por muito que eu tento lutar contra isso, não consigo alterar. Agora, dentro dessa dita época oficial de incêndios, 15 de maio a 15 de outubro, registramos 222 ocorrências, mas já tivemos muitas ocorrências desde o dia 1 de janeiro até o dia 15 de maio, e já tivemos outras tantas
de 15 de outubro para a frente, até à data 2. Portanto, falando só dentro da época de incêndios, nesses 6 meses de dispositivo, essas 222 ocorrências corresponderam a cerca de 33% das ocorrências registradas no distrito de Viana do Castelo, o que demonstra muito bem que a realidade de Arcos de Alvez, é com tristeza que digo isto, que isto passa um pouco da mentalidade das pessoas. Não tenho dúvidas nenhumas que todas elas tiveram mão humana. Eu não estou no mundo dos bombeiros há mais de 20 anos e não sou daqueles que acredito que o vidrinho ou o cigarro pega a arder assim de qualquer maneira. A percentagem dessas situações converterem em incêndio ou passarem em incêndio é muito diminuta. A maior parte delas é tudo mão humana, não tenho dúvidas nenhumas disso. E aquilo que eu entendo e que tenho tentado ultimamente fazer é, de certa forma, disciplinar um pouco a população. Eu entendo que o fogo aqui na nossa região, na nossa zona, em Arcos de Alvez, tem uma certa parte aqui dizer, é cultural, porque todos nós sabemos que o pastor tem que fazer a renovação de pastagem para dar alimento aos seus animais. O agricultor tem por hábito queimar os sobrantes para fazer até a fertilização do solo e assim. E tudo isso pode ser feito, mas não deve ser feito na época certa. Não deve ser feito na época de incêndios, quando toda a gente está até à ponta dos cabelos ou com a corda ao pescoço, nomeadamente os bombeiros, que temos muitos afazeres e não temos mãos a medir para aquilo que é a nossa operacionalidade. Não é nessas alturas que têm que ter essas ações. E então tenho manifestado, de certa forma, através da envolvência de juntas de freguesia e de algumas comissões de baldios, a disponibilidade do Corpo de Bombeiros para, na altura certa, esta altura do ano, por exemplo, o Corpo de Bombeiros ir ao encontro das pessoas, ver quais são as necessidades deles e nós, juntamente com eles, se eles querem queimar uma determinada parcela, faz a preparação da parcela e vamos lá, vamos ao encontro daquilo que as pessoas querem. A Ecovia do Rio Vez é uma das apostas fortes de atração turística do concelho, mas o difícil acesso a uma situação de socorro é uma preocupação sempre presente para quem tem na sua vida a tarefa de socorrer a vida de outros. Dificuldades de acesso podem pôr em risco o apoio? Sim, a Ecovia é mais um problema que está identificado aqui em Arcos de Alvez. Temos a Ecovia mais bonita do mundo, não tenho dúvidas disso. Eu adoro a Ecovia, aliás, sou muito bairrista, adoro a minha terra. Mas a Ecovia é uma dor de cabeça muito grande para o Corpo de Bombeiros de Arcos de Alvez. Temos alguns troços, nomeadamente há um troço identificado aqui em Arcos de Alvez que se localiza entre Sistelo e Cabreiro, tem cerca de 5 km, que não tem acesso nos pontos intermédios a veículos de socorro. O que é que acontece? Cada vez que temos ocorrências e por nosso infortúnio, os acidentes da Ecovia ocorrem todos nesse local. Quando há necessidade de empenharmos operacionais em alguma missão para lá, somos obrigados a andar 2-3 km, entrar por um dos lados, com todo o equipamento às costas, para ir socorrer as pessoas. E, obviamente, quem está à frente de uma corporação de bombeiros quer que o socorro seja bem prestado, de forma rápida e eficaz. E, quando temos essa dificuldade identificada, nós não conseguimos prestar bom serviço. Eu dou o exemplo, nós já tivemos uma situação de um indivíduo que veio andar de bicicleta para a Ecovia de Vez, caiu nesse troço, era um indivíduo que tinha um porte considerável, pesava 104 kg, partiu os 2 pulsos e levantou uma rótula toda do joelho. A equipa que foi acionada do Corpo de Bombeiros foi prestar socorros, tinha uma menina na equipa, chegou lá, tiveram que deixar a ambulância na zona de Cabreiro, andaram cerca de 3 km a pé com todo o equipamento de imobilização, sacos, bala de oxigênio. Obviamente, quando chegaram à beira da vítima e por ir de passos acelerados, já tinham algum tempo de descanso. Obviamente não tiveram, começaram o trabalho de imobilização e estabilização da vítima, mas quando viram que realmente tinham que transportar a vítima em maca até a ambulância, não conseguiam. O acesso, o troço é muito irregular nessa zona, tem uma parte que é passadiços, zonas mais estreitas, e houve necessidade de empenhar uma segunda viatura com mais 4 operacionais para ir auxiliar essa missão. Resumindo e concluindo, 1h40 para resolver a questão. Que soluções apontam para a resolução? Olha, eu já tenho feito algum pressing sobre a Proteção Civil Municipal e sobre a direção da Associação também, que deveríamos dotar de alguns equipamentos que permitissem a nossa mobilização dentro do traçado da Ecovia de uma forma mais rápida.
Ou então, a Câmara Municipal, juntamente com a Junta de Freguesia, tentar criar acessos a esses pontos intermédios que nos permita ter pontos de acesso em zonas intermédias de aproximação de uma forma mais rápida, não é? Até o momento não aconteceu, mas uma das soluções que eu já fui testar e que é possível era, se calhar, investirmos numa Moto 4, que é um veículo que nos permite levar socorrista e todo o equipamento pendurado na Moto 4 e até, possivelmente, com um reboque, trazer a maca cesto, que permite o transporte da vítima até a ambulância. Reduz consideravelmente o tempo, já foi feito esse teste, e obviamente que é bom para nós, estamos o socorro de uma forma muito mais rápida. Há situações que felizmente podem esperar, outras não. Para além dos bombeiros, as motas entraram bem cedo na vida de Filipe Guimarães. O Arcos TT é um marco no concelho arcoense e a edição deste ano ficou marcada pela homenagem póstuma ao piloto Paulo Gonçalves e pelas vozes de protesto da população de Arcos Valdevez, numa altura em que pouco se sabia sobre o novo coronavírus. Motas é uma doença desde pequeno. Tudo que é motores, eu sou fanático de esportes motorizados. Desde pequeno sempre tive paixão pelas motas. Tive a minha primeira moto aos 15 anos, nem sequer tinha carta. O meu pai deu uma moto contra a vontade da minha mãe, que foi uma guerra tremenda em casa. Posso lhe dizer que a primeira vez que no primeiro dia que o meu pai me deu a moto, eu nem dormi, passei a noite de volta da moto a limpá-la, que no dia que foi buscar a moto estava a chover e a minha mãe estava a aproveitar o pouquinho da chuva para o meu pai adiar o negócio da moto. Só que estava tão cego com aquilo, queria a moto e disse, não, tem que ir hoje, nem que vá a chover, nem que vá. E lá consegui trazer a moto, onde foi uma alegria que o meu pai me deu. Aos 15 anos, depois aos 16 tirei a carta e depois daí sempre tive moto. Já me aleijei com as motas, mas não perdi o bichinho das motas. Já tive também o infortúnio de ver 2 colegas falecerem em acidentes de moto. Fiz tudo para tentar reverter a situação, não consegui. Foram episódios que me marcaram e que, de certa forma... Estava presente. Sim, estava presente e, de certa forma, fizeram-me crescer como utilizador das motas, como motociclista. Tornou-o mais responsável? Sim, de certa forma sim. Ainda hoje tenho 2 motas, não tenho muito tempo para andar de moto porque a minha vida é muito ocupada, mas o facto de eu ir à garagem e olhar para ela já fico contente, já consigo, de certa forma, acalmar o meu ego e aquela minha ânsia e o meu gosto pelas motas. Mas quando utilizo as motas, tenho sempre presente a imagem da minha filha, que foi uma das coisas que me fez crescer. Aliás, até uma determinada altura, até ser pai, tinha moto desportiva, uma moto que facilmente entrava em excessos e cometia abusos. E quando foi pai, mudei o estilo de moto para uma moto muito mais calma, mais soft, uma moto trail, que cada vez que utilizo a moto vou sempre com ali aquele sininho da responsabilidade, sempre a tocar-me ali às orelhas e a dizer para ter calma, para não entrar em excessos. Este ano o Arcos TT foi especial, foi diferente por toda a sua envolvência, mas teve uma parte emocional muito forte com a dedicatória e a homenagem ao piloto Paulo Gonçalves. Quer falar um bocadinho sobre isso? Sim, o Arcos TT também é um filho que eu tenho, se assim se poderá dizer, meu e mais 5 amigos, fomos fundadores desse evento. Começou por uma brincadeira de 6 amigos que se tornou num monstro, no maior evento da Europa e não sabemos qual é o fim que aquilo vai ter. O que é certo é que foram 22 anos consecutivos a crescer e tivemos a particularidade de atrair, ao longo destes 22 anos, atrair nomes grandes do motociclismo nacional, alguns internacional também, e o Paulo Gonçalves, para mim o maior piloto de todo terreno português de todos os tempos, uma pessoa que relativamente perto, que é de Esposende, que sempre fez questão de há muitos anos para cá participar nesse evento que nós fazíamos, tornou-se um embaixador do nosso evento, treinava-se frequentemente aqui nas nossas pistas, em Arcos Valdevez, criámos uma amizade muito grande, éramos muito próximos também, e este ano não podia ser de outra forma, pela ligação que tínhamos e por aquilo que o Paulo Gonçalves fez pelo Motoclube de Arcos Valdevez e nomeadamente pelo evento Arcos CT, nós tínhamos mesmo que prestar esta homenagem. Até o momento acho que foi a maior homenagem feita em território nacional e se calhar até internacional, digo mesmo, porque nós tivemos a oportunidade e a honra de receber aqui na edição de 2020 do Arcos CT
toda a equipa, todo o staff oficial da equipa iram, e eles ficaram sensibilizados. O próprio manager da equipa, o Offi, um senhor alemão, disse que toda a vida viveu no mundo das motas, cresceu no mundo das motas e que nunca tinha visto uma coisa assim, um tão grande ajuntamento de motas todo terreno, que era o único, e isto também evidencia bem a grandeza do evento. Ficaram sensibilizados, tiveram familiares, o irmão, o cunhado, o próprio Joaquim Rodrigues, que colega de equipa e cunhado. Portanto, toda a gente ficou sensibilizada e quem participou, acho que teve o privilégio também de participar num evento que quem gosta de motas, nomeadamente todo terreno, ficou com uma marca muito positiva para o resto da vida. Foi um evento muito contestado pela população na altura devido ao início da pandemia. Já fez as pazes com a população? Sim, eu nunca teve de costas voltadas e ainda bem que me permite falar nisso. Sempre dormi de consciência tranquila, porque eu tenho consciência, fruto da profissão que tenho, da responsabilidade que tenho sobre os ombros. E para aqueles menos informados, o Arcos TT foi feito com todas as indicações da Direção-Geral de Saúde. A organização, meses antes, tivemos o cuidado de pedir aconselhamento à Direção-Geral de Saúde se deveríamos ou não realizar o evento, explicámos de que modos é que tinha sido feito o evento, ou que se desenvolvia o evento. Até aí sempre tivemos o parecer positivo, disseram que não havia motivos para alarme, até porque nem se falava de pandemia sequer nem de Covid em Portugal. E o primeiro caso de Covid aparece, salvo erro, ou as primeiras restrições aparecem 3 dias depois do Arcos TT. O Arcos TT realizou-se no dia 7 e as restrições apareceram no dia 10 de março. Portanto, nós à data da realização do evento já estávamos a usar álcool gel no evento, que ninguém falava do álcool gel. Tivemos a visita no dia anterior e para validar todas as recomendações que tinham sido dadas pela Direção-Geral de Saúde, foram validadas pela Delegada de Saúde de Arcos de Valdevez. Fez questão de ir na sexta-feira à tarde ao local validar se todos os aconselhamentos que tinham sido dados tinham sido implementados. Foram. Nós até ficámos por excesso, criámos uma sala de isolamento, evitámos ao máximo o aglomerar e o ajuntamento de pessoas. No almoço foram criadas filas e foram entrando de forma faseada. Tudo que poderia pôr em causa ou que pudesse promover, de certa forma, o alastrado da pandemia, foi considerado e foi implementado. Temos também uma médica no motoclube que, juntamente com ela, que é a doutora Blanco, quem eu deixo o agradecimento a ela, que tudo fez também e sempre se manteve em contacto com a DGS para que tudo corresse da melhor forma e para que fossem cumpridos todos os pressupostos e tudo aquilo que nos tinha sido exigido, e não poderia ser de outra forma. Eu tinha a plena consciência que se alguma coisa corresse mal, que iria ser crucificado na praça pública, e a médica também. A par disto também estava também o Presidente da Câmara, que é a pessoa, a entidade máxima que licenciou o evento, que também sempre esteve informado de tudo e tudo foi cumprido na íntegra. Falando ainda nesse episódio, os casos que ocorreram na primeira fase do Covid em Arcos de Valdevez, nenhum deles teve ligação ao mundo das motas. As pessoas que faleceram, algumas pessoas, e todas as pessoas que ficaram infectadas nessa altura, ninguém andava de moto, ninguém participou no Arcos TT e ninguém tinha sequer ligação ao mundo das motas. Mais ainda, à data de realização do Arcos TT, todos os lares já tinham fechado a porta. Portanto, não foi ninguém do Arcos TT, foi visitar os familiares aos lares, nem ninguém dos lares participou no Arcos TT. A pandemia trouxe uma incerteza enorme no futuro. Este ano, o 2021, vai trazer uma edição ou vão parar? Olha, nós, o Motoclube Arcos de Valdevez, estamos a preparar tudo e vamos submeter o evento à aprovação das entidades que licenciam este tipo de eventos, tal como aconteceu o ano passado. Se o vamos realizar, não sabemos. Se me perguntasse, tendendo às condições que temos hoje, à conjuntura que temos hoje, dizia-lhe já que não há Arcos TT para ninguém. Agora, vamos ser otimistas, até porque já se fala de uma vacina logo no início do ano. Quero crer e muito feliz ficaria se em março já tivéssemos condições para recuperarmos um pouco daquilo que era a nossa normalidade de vida. A Proteção Civil está em sintonia com a realidade do Conselho em termos de atuação? Está a nível local, distrital. Se me perguntar a nível nacional, alguma coisa é feita, mas nunca é aquilo que nós, operacionais que estamos no terreno, desejávamos. Obviamente nós sabemos que o país, que nós vivemos numa época ainda de vacas magras,
e há certos recursos que se calhar poderiam ser geridos de outra forma. Com 44 anos, Filipe Guimarães reconhece que é um homem de convicções fortes, mas que prefere a inclusão de todos nas decisões. O futuro tem as opções em aberto. O que é que me assusta mais nesta altura da doença, desta pandemia? Olha, aquilo que me assusta mais é ter que contaminar, é ter o infortúnio de eu ficar contaminado. Não é isso que me assusta, é os meus familiares. Os meus pais já não são velhotes, têm 70 anos, na casa dos 70 anos, mas a minha mãe tem alguns problemas de saúde, é uma doente de risco, e aquilo que eu menos queria, ou que eu menos desejava, e aquilo que eu mais luto, é porque não infecte ninguém da minha família que possa prejudicá-los dessa forma. É um homem de causas? Sou um homem de causas. Quem me conhece, eu não sou pessoa de me meter em muitas coisas, mas naquilo que me meto, tenho que fazer bem feito. Sou um bocado exigente comigo mesmo e tento sempre fazer mais do que aquilo que me pedem. Desde pequeno sempre tive esse objetivo. Sou uma pessoa de convicções fortes e naquilo que me meto gosto de fazer, deixar a marca. É teimoso? Quando tem que ser, sou. Quando tem que ser, que sou. Mas sou um bom ouvinte. Não sou pessoa de ideias fixas. Normalmente gosto de falar no plural. Gosto de trabalhar em equipa. E no mundo dos bombeiros, para se ter sucesso, tem que trabalhar em equipa. Quem vier com a ideia que é dono da verdade ou que vai trabalhar em individualidades, não vai lá nenhum. Tem medo, comandante? Tenho medo de desiludir aqueles que gostam de mim, que são muito próximos de mim, espero nunca desiludi-los. E de morrer, não vou dizer que tenho medo de morrer, todos temos, de certeza. Há uns que dizem que não, mas todos temos. Pelo menos enquanto tiver a minha filha nova, gostava primeiro de dar um futuro risonho, estabilizá-la e depois, quando estiver aqui, será o que Deus quiser. E saudades? Saudades tenho de ser pequenino, gostava de ser pequenino outra vez. Ser criança, os tempos de criança são uma maravilha. Daí eu me identificar muito com o mundo das crianças, adoro crianças. E acho que as crianças que de agora, de certa forma, estão numa fase muito difícil, até porque eu olho para o futuro de uma forma assim vejo o futuro um bocado cinzento. O excesso de liberdades que temos agora, acho que o mundo nos últimos anos evoluiu de uma forma tão drástica e tão rápida que quem estava aqui no meio termo não consegue, de certa forma, digerir certas evoluções. E há certas evoluções na sociedade que me têm alguma comichão. Mas quer concretizar? Está a falar de mudanças do género? Olha, eu entendo que há muitos valores do ser humano que foram deteriorados com o avanço da internet e a liberdade. Sou adepto da liberdade, não sou adepto de ditaduras, nunca foi, mas acho que em determinadas áreas há muita liberdade. E vou dar um exemplo. No mundo das escolas, o ambiente que se vê nas escolas, não é em todas, em algumas escolas, há muita falta de respeito e muita falta de valores, e a culpa não é só das escolas também. A culpa vem também de casa. Tem planos para o futuro? Vai continuar como comandante? Olha, não sei. A minha comissão termina, a minha segunda comissão como comandante termina em 2022. Depois aí vou ver. Enquanto estiver cá o atual presidente da associação, eu vou estar. O Dr. Germano Amorim, assumi um compromisso com ele, enquanto ele cá estivesse, estaria. Depois, no dia que ele sair, vou ver se continuarei ou não. Atualmente, isto é uma missão e uma função que eu gosto, identifico-me muito com o mundo da proteção civil, gosto de ajudar, gosto de estar próximo, gosto de servir a minha terra, servir o cidadão, e enquanto aqui estiver, se tiver todas as condições que eu tive até hoje, apesar o início da minha caminhada ter sido muito difícil, falta de recursos humanos, a casa na altura ter muitas dívidas, não ter viaturas, não ter fardamentos, apesar de não ter nada, todo este crescimento que foi possível registrar ao longo destes últimos 9 anos, fez-me crescer e fez-me sentir realizado. Olho para trás e tudo aquilo que consegui, vejo que é fruto do meu trabalho. E é assim que eu gosto de estar na vida, é lutar pelas coisas, valorizar as coisas, e é assim que eu vejo, e é essa a mensagem que eu tento passar também nas minhas operacionais. Quer deixar uma última palavra, uma última mensagem que nos viu? Olha, uma mensagem aos arcoenses em primeiro lugar.
agradecer todo o carinho e todo o apoio que tem dado aqui, obviamente, aos bombeiros de Arcos de Valdevez, e digo, nunca se cansem de apoiar os bombeiros da sua terra. Aqueles que nos ouvem, que são de fora, façam o mesmo aos bombeiros da sua terra, porque ao apoiarem os bombeiros estão a investir na própria segurança deles. Devem apoiar os bombeiros. Eu costumo dizer, apoiem os bombeiros por tudo e por nada, porque os bombeiros quando a pessoa precisa, os bombeiros estão com a população com tudo, dão tudo por eles, e a troco do nada. Por isso é que eu digo, estejam connosco por tudo e por nada, porque nós temos essa entrega. Nós vamos com tudo servir a população e não esperamos receber nada em troca. Portanto, é isso, é a mensagem que eu deixo à população. Invistam nos bombeiros, invistam na vossa segurança, porque nós, quanto melhor estivermos, melhor servimos. Deixo um agradecimento, obviamente, à direção da associação. Tem sido uma direção que nunca teve dificuldades, nem nunca tiveram grande influência naquilo que foram as linhas orientadoras que eu tracei como comandante para esta casa. Sempre tive o máximo de liberdade para implementar aquilo que eram os meus ideais, que eu entendi que eram as necessidades do Conselho de Arcos de Valdevez em termos de questões ligadas à proteção civil, e felizmente têm sido decisões acertadas que têm dado um bom resultado tanto para a população como para a própria casa. Obviamente que a direção também gera aquilo que é os proveitos e os ganhos do corpo ativo, e eu só tenho que tirar o chapéu aos meus operacionais, porque têm tido uma entrega neste nível, têm sido incansáveis, e espero que assim continuem, pelo menos daquilo que depender de mim. Eu serei um exemplo também à frente deles, porque eu não sou daqueles comandantes que fico na retaguarda a passear divisas. Eu vou à frente deles e quando faz falta também dou o corpo ao manifesto, sou exemplo. Agradecimento também extensivo às entidades que nos apoiam, a Câmara Municipal, que também tem apoiado muitos bombeiros nos últimos anos, e espero que assim continue. Obviamente, uma mensagem também para a Câmara Municipal: se o Corpo de Bombeiros funcionar muito bem, certamente o Sr. Presidente da Câmara irá dormir mais descansado, porque alivia-se a dor de cabeça dele. Porque quanto melhor funcionar o Corpo de Bombeiros, menor será a dor de cabeça do Sr. Presidente da Câmara também. Se isto não funcionar, é da responsabilidade dele, como sendo a pessoa responsável ao máximo da proteção civil no Conselho, arranjar soluções para colmatar essa lacuna. Felizmente não temos essa realidade e esperemos que não aconteça, pelo menos enquanto eu cá estiver. Portanto, o Sr. Presidente da Câmara pode estar descansado. Naquilo que depender de mim e desta direção, tudo faremos para servir os arcoenses e, de certa forma, também a Câmara Municipal. Filipe Guimarães recebeu recentemente a distinção de mérito da Autoridade Nacional de Emergência Médica e Proteção Civil. O voto de louvor teve por base as excelentes qualidades pelas quais tem pautado toda a sua conduta ao comando do Corpo de Bombeiros Voluntários de Arcos de Valdevez e pelo modo dinâmico, dotado de excelente preparação técnica e invulgar capacidade de trabalho e iniciativa, persistência e esforço constante. À frente da Corporação Arcoense há cerca de 9 anos, Filipe Guimarães preenche o coração com os bombeiros, a música e as motos. A vida tem caminhos ainda por definir, mas o caráter e a vontade de fazer mais sustentam o futuro do homem cujos olhos refletem o amor pela filha e por todas as crianças.